A cidade de Vale Sombrio era um lugar onde o tempo parecia parado, encravada entre montanhas íngremes e envolta por florestas densas. Os moradores falavam pouco sobre o passado, mas os mais velhos às vezes deixavam escapar fragmentos de uma lenda sombria. Contavam que, sob a terra, havia túneis escavados por mãos antigas, usados outrora como refúgio durante guerras esquecidas. No entanto, algo ali permaneceu. Os sussurros começaram décadas atrás, primeiros fracos, quase imperceptíveis. Mas quem os ouvia desaparecia sem deixar rastro. Um dia, um jovem chamado Elias foi visto pela última vez caminhando em direção à entrada dos túneis, atraído por vozes que prometiam segredos inimagináveis. Quando os moradores o encontraram, só restava seu chapéu caído na entrada escura, enquanto os sussurros ecoavam suavemente no ar gelado. Luciano estava cansado de escrever sobre eventos banais. Aos 25 anos, ele sonhava em ser reconhecido como um jornalista investigativo, mas suas matérias sobre política local e eventos comunitários não chamavam atenção. Até que, uma noite, enquanto navegava por fóruns na internet, tropeçou em algo diferente. Desaparecimentos inexplicáveis em cidade isolada. Intrigado, mergulhou nas histórias compartilhadas nos comentários. Foi ali que ouviu pela primeira vez o nome Vale Sombrio. No dia seguinte, Luciano decidiu que precisava ir até lá. Era sua chance de provar seu valor. Com pouco mais do que uma mochila, um gravador e um caderno surrado, ele pegou a estrada rumo à cidade esquecida. À medida que se aproximava, as montanhas pareciam engoli-lo e o silêncio do lugar era palpável. Quando finalmente atravessou os limites de Vale Sombrio, sentiu um arrepio desconfortável. As ruas estavam desertas e as poucas pessoas que viu evitaram olhá-lo nos olhos. Luciano sabia que tinha encontrado algo maior do que imaginava. Luciano passou a primeira hora na cidade tentando encontrar alguém disposto a falar. A maioria dos moradores desviava o olhar ou respondia com monossílabos quando ele se aproximava. Foi em uma pequena mercearia, onde prateleiras empoeiradas exibiam mercadorias esquecidas, que ele conheceu Clara. Ela estava atrás do balcão, folheando um livro velho, e pareceu surpresa ao vê-lo. "Você não é daqui", ela disse sem rodeios. "Não", respondeu Luciano, forçando um sorriso amigável. "Sou jornalista. Estou investigando os desaparecimentos." Clara hesitou, mas algo em sua expressão mudou. "As pessoas aqui não gostam de falar sobre isso", murmurou, baixando a voz. "Mas eu acho que você pode estar perdendo seu tempo. São só histórias." Mais tarde, Luciano encontrou o Sr. Almeida, um homem idoso sentado em um banco na praça central. Ele aceitou conversar, mas apenas depois de insistência. "Os túneis", ele disse, apontando para as montanhas ao fundo. "Eles são antigos e perigosos. Muitos tentaram explorá-los. Poucos voltaram." Ao retornar ao pequeno quarto alugado na pensão local, Luciano percebeu que o silêncio da cidade era interrompido por sons sutis, como vozes distantes, quase inaudíveis. Ele tentou ignorá-las, mas algo nelas parecia chamá-lo. No dia seguinte, Luciano decidiu explorar a cidade mais a fundo. Clara o encontrou na praça e, embora ainda parecesse hesitante, concordou em acompanhá-lo até a biblioteca local, uma construção antiga com cheiro de mofo e prateleiras repletas de livros esquecidos. Ali, ele encontrou documentos que detalhavam escavações nos túneis realizadas décadas antes. Havia relatos de artefatos estranhos encontrados nas profundezas, junto com referências a rituais conduzidos por moradores para aplacar algo. "Meus avós falavam sobre isso", disse Clara, folheando um caderno desgastado. "Eles diziam que algo antigo foi selado lá embaixo. Algo que não deveria ser perturbado." Luciano sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. Ao sair da biblioteca, ele notou que os sussurros estavam mais presentes. Pareciam vir das sombras, das vielas e dos becos desertos. À noite, enquanto tentava dormir, os sons se intensificaram. Eram vozes indistintas, mas carregavam uma urgência perturbadora. Ele chegou a levantar-se para investigar,
mas quando abriu a porta do quarto, viu apenas o corredor vazio. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era inegável. Na manhã seguinte, Luciano decidiu que era hora de descer aos túneis. Clara tentou dissuadi-lo, mas algo em sua determinação a fez mudar de ideia. "Se você for, eu vou com você", ela disse, embora seu tom deixasse claro que não estava feliz com a decisão. Eles se armaram com lanternas e uma corda improvisada, seguindo as instruções vagas do Sr. Almeida sobre a entrada mais acessível. A descida foi sufocante. O ar nos túneis era úmido e pesado, carregado de um cheiro antigo de terra e mofo. As paredes eram cobertas por símbolos esculpidos, formas geométricas que pareciam vibrar sob a luz das lanternas. Luciano fotografava tudo enquanto avançavam, mas logo percebeu algo perturbador. Objetos pessoais espalhados pelo caminho, um cacho de cabelo preso em uma pedra, um relógio parado marcando 3:17, uma boneca de pano suja de lama. Essas coisas, elas pertenciam às pessoas que desapareceram, murmurou Clara, segurando o braço de Luciano. Então, os sussurros começaram. Inicialmente distantes, como o som de folhas sopradas pelo vento, eles se tornaram mais claros à medida que avançavam. Luciano. A voz era suave, quase familiar, ecoando pelas paredes. Ele tentou ignorá-la, mas cada passo parecia levá-lo mais fundo, como se os próprios túneis o estivessem guiando. Quando chegaram a uma bifurcação, Clara hesitou. "Talvez devêssemos voltar", ela disse, nervosa. Mas Luciano sabia que não havia volta agora. Luciano escolheu o caminho à esquerda, guiado por uma sensação inexplicável de que aquela era a direção certa. À medida que avançavam, os túneis se tornaram mais estreitos e opressores. As lanternas tremeluziam, como se algo estivesse sugando sua energia. Em um ponto, Clara tropeçou em algo no chão, uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, encontraram fitas cassete antigas e um diário. "Esses são registros de quem já esteve aqui", disse Luciano, examinando as fitas com cuidado. Eles decidiram ouvir uma delas ali mesmo, usando o gravador antigo encontrado na caixa. A voz que saiu do aparelho era trêmula, cheia de medo. "A criatura, ela sabe que estamos aqui. Ela fala conosco, promete coisas. Mas não podemos confiar nela." As palavras eram interrompidas por gritos distantes e ruídos inumanos. Clara desligou o gravador, pálida. "Isso é loucura. Precisamos sair daqui." Mas Luciano estava obcecado. Ele continuou lendo o diário, que descrevia rituais conduzidos por moradores para selar a entidade. "Ela foi aprisionada há séculos, mas está ficando mais forte", ele murmurou. "Os sussurros, eles são uma armadilha." De repente, os sussurros se tornaram ensurdecedores. Pareciam vir de todas as direções, envolvendo-os em uma teia de vozes. Cada palavra parecia personalizada, falando diretamente aos seus medos e desejos mais profundos. Luciano sentiu o peso de suas próprias dúvidas e inseguranças sendo amplificado, enquanto Clara cobria os ouvidos, lutando contra lágrimas. Forçando-se a seguir em frente, eles finalmente chegaram a uma câmara maior, onde uma pedra central exibia símbolos luminosos. Era ali que a criatura estava presa e queria ser libertada. "Não podemos simplesmente sair", disse Luciano, olhando para a pedra central com os símbolos pulsantes. "Se isso for real, essa coisa vai escapar e destruir tudo." Clara hesitou, mas algo em sua expressão mudou. "Meus avós participaram dos rituais", ela admitiu, baixando a voz como se temesse ser ouvida. "Eles me ensinaram parte do processo de contenção, mas é perigoso, e eu não sei se consigo fazer isso sozinha." Luciano encarou-a, determinado. "Então vamos fazer juntos." Ela explicou que o ritual exigia 2 elementos principais: um objeto pessoal de alguém disposto a sacrificar parte de si mesmo e o uso correto dos símbolos gravados na pedra. "Mas há um custo", ela alertou. "Quem liderar o ritual pode perder algo importante: memórias, sanidade ou até mais." Os sussurros ficaram mais intensos, como se a criatura estivesse escutando.
Uma das vozes ecoou diretamente no ouvido de Luciano. Você quer ser lembrado, não é? Eu posso te dar isso. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a influência, mas era difícil resistir. Clara agarrou seu braço. Não escute, ela mente. Com a decisão tomada, eles começaram a preparar o ritual. Clara desenhou os símbolos adicionais no chão, usando uma mistura de poeira e cinzas encontradas nos túneis. Luciano entregou seu caderno, algo precioso para ele, como oferenda. Ambos sabiam que o próximo passo seria o mais difícil. O ritual começou com Clara recitando palavras que pareciam antigas, quase esquecidas pelo tempo. A câmara tremeu e os símbolos na pedra central começaram a brilhar com uma luz vermelha pulsante. Luciano segurava o caderno contra o peito, sentindo o peso do sacrifício que estava prestes a fazer. Os sussurros se transformaram em gritos ensurdecedores, ecoando como trovões nas paredes dos túneis. De repente, uma figura sombria materializou-se no centro da câmara. Não tinha forma definida, mas seus contornos pareciam feitos de fumaça negra e olhos brilhantes como brasas. Vocês não podem me conter, rosnou a entidade, sua voz reverberando diretamente na mente de Luciano. Eu sou eterna. Clara tropeçou para trás, ferida por um fragmento de pedra que se desprendeu do teto. Ela caiu no chão, sangrando levemente da testa, mas continuou murmurando as palavras do ritual. Luciano sabia que cabia a ele terminar o processo. Ele avançou, mesmo enquanto os sussurros invadiam sua mente, trazendo memórias dolorosas, o fracasso profissional, a solidão, o desejo desesperado de ser reconhecido. Você pode ter tudo isso, prometeu a criatura, estendendo uma mão sombria. Fama, poder, apenas liberte-me. Luciano hesitou por um momento, mas então jogou o caderno sobre a pedra. A luz vermelha explodiu em um clarão ofuscante, e a entidade soltou um grito agonizante. A força da explosão arremessou Luciano para trás, e ele bateu a cabeça contra a parede. Quando abriu os olhos novamente, a câmara estava em silêncio, e os símbolos na pedra haviam apagado. Clara rastejou até ele, ajudando-o a se levantar. Ambos sabiam que algo dentro de Luciano havia mudado, algo que ele talvez nunca recuperasse. Quando Luciano e Clara emergiram dos túneis, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. A cidade parecia mais tranquila, como se o peso que a envolvia tivesse sido parcialmente levantado. Mas Luciano sentia-se diferente. Fragmentos de sua memória estavam borrados, como se pedaços de quem ele era tivessem sido arrancados. Ele lembrava-se do ritual, mas não das palavras exatas que havia dito ou do que havia sacrificado. Você fez o que precisava, disse Clara, enquanto caminhavam de volta à pensão. Mas você está bem? Luciano forçou um sorriso. Eu vou sobreviver. Porém, no fundo, ele sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele tentou anotar algumas ideias em seu caderno, mas as palavras lhe escapavam, como se sua mente recusasse seguir ordens simples. Nos dias seguintes, ele escreveu um artigo sobre os desaparecimentos em Vale Sombrio, omitindo os detalhes sobrenaturais. Focou na história dos túneis e nos mistérios históricos da cidade, transformando a narrativa em algo plausível para o público geral. O artigo foi publicado e recebeu elogios, mas Luciano sentiu que algo crucial havia sido deixado de fora. Clara o ajudou a sair da cidade, mas antes de partir, ela o abraçou. Obrigada por fazer isso, disse ela, com uma seriedade que ele nunca tinha visto antes. Talvez um dia você entenda o que realmente aconteceu lá embaixo. Enquanto o ônibus se afastava de Vale Sombrio, Luciano olhou pela janela, tentando lembrar algo que parecia importante. Mas tudo que restava era o eco distante dos sussurros. Meses se passaram desde que Luciano deixou o Vale Sombrio. Ele tentou seguir em frente, mas algo dentro dele parecia incompleto. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que estava sendo observado, embora o quarto estivesse vazio.
Outras vezes, ouvia sussurros distantes em sua mente, mesmo durante o dia. Sempre que isso acontecia, ele balançava a cabeça e tentava se concentrar no trabalho, mas a sensação persistia. Enquanto isso, na cidade isolada, os moradores retornaram à sua rotina silenciosa. Os túneis foram novamente selados, e as histórias sobre os desaparecimentos foram relegadas ao esquecimento. Mas, em uma tarde chuvosa, um estranho chegou à cidade. Era um jovem fotógrafo, curioso sobre as lendas locais. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, ele paralisou ao ouvir algo, vozes suaves, quase inaudíveis, chamando seu nome. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. No fundo dos túneis, os símbolos na pedra central começaram a brilhar fracamente, como brasas reacendendo.